Continuando a falar sobre o Evangelho de poder, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos falar hoje do Evangelho sem Jesus. Um suposto Evangelho, porque eles dão sempre outra cara, mas eles fazem em nome como se fosse o Evangelho. Então veja o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: se na verdade vindo alguém pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O apóstolo está falando que os coríntios estavam aceitando alguém que chegava ali falando de um suposto Cristo, de um suposto Espírito e de um suposto Evangelho. É impressionante isso, porque, na verdade, o Evangelho, o Jesus Cristo, não tem duas caras, não tem duas personalidades. O Evangelho é o Evangelho, Jesus Cristo é Jesus Cristo. E, na verdade, esses pregadores chegavam ali pregando, falando de um suposto Cristo, de um suposto Espírito e de um suposto Evangelho, e era aceito. Os coríntios aceitavam. Ele diz: de boa mente vocês toleram, vocês aceitam, vocês recebem. Não é isso que está acontecendo nas igrejas hoje? Agora, o mesmo Paulo, falando aos Gálatas, do capítulo 1, versículo 6, ele diz que ele se admira de que os Gálatas, tão depressa, deixassem o evangelho verdadeiro e abraçassem outro evangelho. Mas aí ele diz: o qual não é outro, mas alguns que querem transtornar o evangelho. Transtornar aqui, meu amigo, é mais do que mudar. Transtornar é deformar. É deformar o evangelho. Deformar o evangelho. Mas é isto que muitos grupos e muitos supostos ministros do evangelho estão fazendo hoje. Transtornando. Ora, a lei do transformismo, ou seja, a prática do transformismo, é própria do diabo. O diabo é especialista em transformar, em mudar o sentido. Ele não é capaz de criar, mas ele muda aquilo que Deus criou. Ele transforma ou transtorna aquilo que Deus criou. Veja o homem, por exemplo. Deus criou as pessoas, homem e mulher. O diabo quer criar um terceiro sexo. Ele procura incutir nas pessoas um terceiro sexo que não existe, que Deus não criou. Mas ele deforma aquilo que Deus criou. E essa é a obra dele, transtornar ou mudar para pior a obra que Deus criou. O próprio homem, pelo pecado, ele fez isso. Então nós vemos aqui em Gálatas capítulo 6, o apóstolo diz: admiro-me de que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter. Aqui essa versão aqui diz perverter, a outra diz transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho sem Jesus é este evangelho que não tem a eficácia. Tem alguma coisa que parece ser evangelho, mas não é o evangelho. Alguma coisa que parece ser Jesus Cristo. Eles falam de Jesus Cristo, eles falam do que Jesus fez, das maravilhas, dos milagres que Jesus fez. Eles falam das obras de Jesus para impressionar as pessoas,
mas Jesus não está com eles. Então lembremos o que Jesus disse àquelas pessoas que vão chegar naquele último dia e vão dizer: Senhor, nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor dirá abertamente: não vos conheço, não vos conheço, nunca vos vi. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade uma pessoa que prega pode cometer, pastor? A iniquidade de enganar as pessoas. Não tem uma iniquidade maior do que alguém enganar. Agora, tem as pessoas que estão enganadas e sendo enganados. A Bíblia fala dos que são enganados, enganam e são enganados. Eles enganam porque são enganados. Eles enganam porque alguém já os enganou. Então eles enganam. Nós precisamos conhecer a verdade pura do Evangelho. No Evangelho não há sombra de variação. No Evangelho não há mentira. No Evangelho não há farsa. No Evangelho não há disfarce. No Evangelho é luz. O Evangelho é luz. O Evangelho é o poder de Deus, é a mensagem de Cristo, que é o poder de Deus para transformar as pessoas, para salvar as pessoas. Quando a Bíblia fala de salvação, fala de salvação completa. Não é só a salvação lá no céu, é a salvação aqui. Aqui. Livrar a pessoa da influência do pecado, da influência do mal, deste mundo, do sistema mundano que aqui está, e que leva os homens para o inferno, para a perdição. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho é o poder de Deus. Então, queridos, cuidado com o Evangelho transtornado, o Evangelho profanado, o Evangelho que tem uma aparência de Evangelho, mas não é Evangelho. Não é o Evangelho, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Nós vemos por aí manifestações evangélicas que há muita emoção, muita alegria. E os pregadores dizem: é o fogo de Deus, é o fogo do céu que veio para queimar. E não queima ninguém. E as pessoas saem dali do mesmo jeito, esperando outra reunião para se alegrarem, para se emocionarem, mas não há profundidade, não há transformação profunda, não há mudança de vida, não há virtude nestas pessoas. Elas continuam sendo ambiciosas, elas continuam sempre mentindo, elas continuam sempre procurando se dar bem, enganando os outros. Elas continuam aprovando a injustiça como se fosse justiça. Porque não é o verdadeiro Evangelho, não é o fogo de Deus. Quando o fogo queima, lembra da pregação de João Batista? Quando a multidão se reunia ali e ele podia estar agradecido e dizer: oh, eu agradeço a presença de vocês aqui, que coisa boa. Não, ele disse: ó raça de víbora, quem vos fascinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Essa era a pregação de João Batista. Aqueles que chegavam ali. Hoje nós vemos os pregadores cheios de alegria, porque estão cercados de uma grande multidão para ouvir as suas pregações, os seus teatros. Queridos, acordemos, o Evangelho é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Pai, agradeço a oportunidade de levar as pessoas mais uma vez a tua palavra. Desperta e acorda. Eu te agradeço, Pai, e te louvo, no nome de Jesus. Queridos, eu volto a qualquer hora com mais um vídeo, com mais uma mensagem para o seu coração, para a sua edificação. Desperte essa mensagem. São poucos os que querem ouvir, são poucos os que aceitam, mas precisam ouvirem. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência.